Olá pessoal, eu sou o Roberto e você está ouvindo o Evangelho Vive. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo passado, nós falamos sobre as inimizades, as porfias, as indiferenças que existem no meio do povo judeu, ou seja, entre aqueles que se dizem judeus, e no meio do povo cristão, no meio do cristianismo. E agora nós vamos tratar de um assunto que também diz respeito a essas inimizades e porfias. Nós vamos ver o porquê que isso acontece. Mas eu vou pedir a paciência de vocês, porque resumir mais de 6.000 anos de história não é um trabalho muito fácil. Nós vamos recorrer à antiga Escritura, vamos fazer uma exegese a partir do Novo Testamento, para podermos compreender por que da rivalidade entre esses dois povos. Por que judeus e cristãos até hoje não conseguem se unir? E quais são as profecias e o entendimento acerca disso, ok? Muita paciência e vamos aos vídeos. Bom, pessoal, primeiramente eu quero pedir desculpa a vocês aí que estão nos assistindo pela qualidade do som devido ao equipamento, né? A gente não tem condições de ter um equipamento melhor, então a gente trabalha com a ferramenta que tem. Então vamos perdoando aí, tá? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos repetir isso? Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, nós temos aqui um entendimento de Paulo acerca dessa questão do que é ser nascido da carne e do que é ser nascido de Deus. Vamos ler aqui o texto de Paulo. Ele diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas está escrito: em Isaque será chamado tua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Então você veja que há um alinhamento de entendimento entre que o profeta João, né, o apóstolo João escreve e o que o apóstolo Paulo escreve. Paulo está repetindo as mesmas palavras de João, no sentido de nós entendermos que nem todos os que são filhos da carne são filhos de Deus, mas são contados como filhos de Deus aqueles que são filhos segundo uma promessa de Deus. Segundo uma promessa, mas os filhos da promessa são contados como descendentes. Por que filhos da promessa? Porque a promessa está ligada a uma aliança. Certo? Então uma aliança está ligada com uma pessoa. Deus faz, presta atenção, Deus faz aliança com um homem, e através deste homem ele cumpre a sua aliança. Então quando Deus fez aliança com Abraão, ele tem uma promessa para cumprir com a descendência de Abraão. Vindo uma segunda aliança, que é Cristo, Deus tem uma aliança com Cristo. E através de Cristo, ele tem uma promessa que se cumpre na vida daqueles que o receberam. Então presta atenção aqui comigo. Dois povos de Abraão, de Cristo, duas promessas, duas alianças, ok? Beleza. Porém, essas duas alianças, no futuro, elas serão uma só. Deus vai unir. Por quê? Porque o estabelecer de Deus é para uma só nação. Fazer de duas uma só nação. Então, essa inimizade entre judeus e cristãos, porque descendem de Cristo, descendem de Abraão, ela vai acabar, ela vai se unir. Então, essas duas alianças se tornarão uma só aliança. No entanto, agora nós vamos saber por que aqui entre os judeus existe divisão. E depois nós vamos entender por que entre os cristãos
existe divisão. Vamos a isso então. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e ela terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Vamos agora entender isso aqui pela carta de Paulo à igreja da Galácia. Diz assim no tempo de Paulo citando o Antigo Testamento. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo a promessa. Então vamos lá. Não são todos os filhos de Abraão que são filhos, descendência de Abraão. Ou seja, segundo o Espírito de Deus, segundo a promessa, vontade do Pai. Tá? Mas então existe aqueles que são segundo a carne, porque descendem da escrava Agar. E aqueles que são segundo a promessa, descendem da livre, Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, vontade de Abraão e de Sara. E todavia, o que era segundo a promessa, Isaque, nasceu de Sara segundo o segundo propósito de Deus, segundo a eleição de Deus. O que se entende por alegoria, por figura, porque estas são 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Então aqui Paulo está estabelecendo que existem 2 alianças dentro da própria descendência de Isaque. Ele está falando uma alegoria para este tempo dele. Isso você vai entender com o decorrer do estudo, tá? Mas nós estamos entendendo a divisão que há entre o povo judeu. Entre o povo judeu. Ele diz: ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. Ou seja, aqueles filhos de Abraão que descendem da aliança que vem do Monte Sinai, ou seja, com o estabelecimento da lei. Porque a lei se tornou o fundamento da relação entre esses filhos e Deus. Então a lei é o fundamento da relação entre os filhos da descendência de Abraão com Deus. Então ele chama isso de Monte Sinai, ou Agar, que são filhos que são escravos ainda na relação com Deus segundo a lei. Mas a que corresponde a Jerusalém, que agora existe, que é do céu, ele vai falar aqui. Mas a Jerusalém que é de cima. Por que é de cima? Porque na segunda aliança, Cristo vem, estabelece uma aliança, uma nova aliança no seu sangue, e ele estabelece o quê? Uma promessa e coloca o povo fora da lei, no sentido de não estar mais debaixo da lei. Tá? É uma outra relação livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, porque não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Como Isaque. Ele está falando do quê? Ele está falando de uma comparação. Ok? Porque são 2 alianças. E aí nós temos agora essas 2 alianças disputando e brigando entre si pela promessa. Por quê? Porque tem os filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus, a aliança de Deus com Abraão, e temos a aliança de Deus com Cristo. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, está vendo aqui Espírito com letra maiúscula? Gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Sara, gerado pelo Espírito de Deus no ventre de Rebeca. Ok? Assim também é agora. O que diz a Escritura? O que aconteceu lá no passado? Sara disse a Abraão: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. E se nós voltarmos agora para o que Paulo estava escrevendo aos Romanos, ele vai dizer assim: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca,
quando concebeu de Isaac, nosso pai. Agora vocês vão ter que ter paciência para o próximo vídeo, que eu vou explicar a vocês como que dentro de um ventre de Rebeca, onde foi gerado 2 filhos, Deus pode estabelecer a quem ele vai dar a promessa. Porque a promessa, quando no ventre de Sara, para Isaac, foi tranquila porque era só um filho, era um recebendo a promessa. Mas agora Rebeca tem 2 no mesmo ventre. A quem Deus vai dar a promessa? Ao que nasceu primeiro, Esaú, ou ao que nasceu depois, Jacó? É justo? Mas quem é o mais velho, que saiu primeiro? Mas foi ele que foi formado primeiro no ventre? Mas essa não é a discussão. Mas enfim, até o próximo vídeo, se Deus quiser.